Salve, salve, rapaziada! Começando mais um episódio do Virada Paulista. Eu aqui, Thiago Baer, e ele novamente, Lucas Gama. Dá um salve aí, Gama. É isso aí, rapaziada. Estamos aí mais um episódio, eu e o Thiagão aí. Dessa vez para comentar de todo mundo, tudo e mais um pouco É dos isso. gigantes de São Paulo. Vamos para mais um. Diferente de como a gente costuma fazer, que normalmente a gente vem falar ou sobre o resultado do jogo, ou sobre analisar alguma coisa específica, a gente vai fazer um grande giro de notícias aí das principais coisas que aconteceram até essa quinta-feira, que é quando a gente está gravando, sobre os 4 grandes paulistas aí. E eu acho que a gente já pode começar com um assunto que bombou muito essa semana, que foi a venda do Pedro. O Corinthians vendeu o atacante promissor Pedro das categorias de base pelo valor de 9 milhões de euros. Não lembro agora exatamente quanto dá isso em real, mas dá 40 e poucos milhões. E a gente queria também fazer uma comparação, né, até aproveitando esse momento de 2 vendas de 2 promessas aí. O Santos, que acertou a venda do Ângelo para o Chelsea por 15 milhões de libras, que dá 90 milhões de reais. E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Eu queria perguntar pro Gama o que ele acha, se ele acha que as 2 saídas foram boas, enfim, se ele venderia os 2, e pelo valor que foi também, né? Que eu acho que foi a maior polêmica aí, que foi, de fato, o valor, principalmente que o Pedro foi vendido. Muita gente achando aí que foi pouco dinheiro. O que você acha, Gama? Então, começando pelo Ângelo, que eu acho que foi a venda mais correta, e depois eu faço uma comparação com o Pedro, né? O Ângelo, ele tá nas categorias de base do Santos, e subiu no profissional muito cedo, né? Então ele já fez mais de 100 jogos, né? E tem idade de categoria de base ainda. Então ele tinha já uma rotação maior que o Pedro. E o curioso é que o Ângelo ia ser vendido para o Flamengo, né? Disseram bom ponto, bem lembrado. O empresário dele segurou e prometeu para ele de que ia chegar a proposta melhor para ele. Então ele confiou no empresário e apareceu a proposta do Chelsea aí. Não sei se ele vai ser utilizado lá, mas se foi emprestado por outros times que ele costuma fazer isso, né? O pessoal da Inglaterra. Emprestar para Leeds, Nottingham Forest, outros times aí da Inglaterra, da Premier League. Mas acho que o valor foi bom e o Santos precisa de um dinheiro em caixa, né? E um jogador que não era titular absoluto. Ele jogava, tinha contestado pela torcida, mas não era um Marcos Leonardo, por exemplo. Nunca foi titular absoluto com nenhum treinador que passou nos últimos anos aí do Santos, né? E no momento não era um Marcos Leonardo, por exemplo, que seria uma perca absurda a questão de dentro de campo, né? O Santos vai ter um dinheiro agora em caixa, não sabe o que vai fazer, se vai pagar as dívidas, se vai contratar algum nome, o que o Rueda, né, que entende nada de futebol, vai fazer. Mas é um dinheiro bom entrando no caixa do Santos por um jogador que jogou bastante jogos, mas não entregou o que esperava dele. Talvez por questão do elenco não ser tão bom também, né? A gente não pode esquecer que ele pegou uma bela de uma bucha aí desses últimos anos do Santos, pegou elencos muito fracos. E a gente sabe que a torcida do Santos espera muito dos seus jogadores da base, né? Talvez eu acho que tenham esperado uma coisa que ele talvez não conseguisse entregar naquele momento, né? Ele e o Marcos Leonardo pode ser. O Marcos Leonardo eu acho que já é um grande jogador, mas o Ângelo poderia ser também. Só que ele deu azar de não ter pego um time que o Neymar pegou, um time que o Rodrigo pegou. Exato. Pegou uma fase do Santos muito ruim, talvez a pior que eu me lembro assim. Então acho que é uma venda muito boa, tanto pro jogador, pro Santos, que tem um dinheiro em caixa aí, como eu disse, tem que saber como é que vai utilizar. Já passando pelo outro lado, né, pelo Pedro, é uma venda absurda, né, porque é um envolvido tudo pelo Yuri Alberto, né, o Corinthians, então, perdeu o Mantuan, perdeu o Robert Renan, Duqueiroz, Pedro, tudo pelo Yuri Alberto. Claro que tem as porcentagens, tem os valores aqui, os valores ali, mas nenhuma venda foi boa. Talvez só o Robert Renan, que ainda tem pouca porcentagem ali, ele pode ser vendido por milhões se ele sair do Zenit para outro time grande da Europa. Mas vendeu o Pedro, né? E por um valor muito baixo, baixíssimo, que talvez seja para cumprir metas, né? Que é o que estão dizendo por aí. Com certeza, né? Na verdade, eu acho que esse é o ponto. Que é o último ano do Willian como presidente, né? Então talvez ele tinha algumas metas para bater ali dentro prometidas, né? Dentro dali, ou porcentagens para empresário, para conselheiro. A coisa é uma bagunça. Então não dá para saber sobre o certo, mas que foi uma venda péssima, isso é óbvio que foi, porque o Pedro já tem cogitado, né, pelo Arsenal, que tem o Edu Gaspar, não sei se ele é coordenador, ele é alguma coisa da diretoria do Arsenal, e que tem interesse muito em contratar o Pedro. Então não será surpresa para mim se o Pedro ano que vem for vendido para o Arsenal por um valor triplo do que o Corinthians vendeu pro Zenit. Então mostra aí que é mais uma aberração. E um menino que o Cássio disse, né, que é o melhor jogador da base que ele viu, né? O Cássio tá desde 2012 no Corinthians, então ele disse que viu pouco jogador, graças a Deus, também, o Cássio. É o melhor jogador da base que ele viu de questão de preparamento, assim, de preparação, de treinamento, de qualidade, foco. E o Pedro tem tudo isso, segundo o Cássio, né?
não mostrou muito... Não mostrou não, né? Mas não teve muitas oportunidades para jogar. Na última partida contra o Liverpool também, estamos gravando hoje na quinta-feira, então ontem ele jogou, entrou no segundo tempo ali, participou ainda do gol. Foi do gol do Adson, né? Foi o terceiro gol. Mas ele mesmo assim, né? Era no time reserva e ele mesmo assim não foi titular. Então ele é uma terceira opção ali, talvez o Luxemburgo também já não conta mais com ele. Mas mesmo assim o Pedro vai ficar, né? Ele vai ficar até ano que vem, até fazer 18 anos, eu acho que é quando ele sai, igual o Endrick. Assim, só pode sair quando fizer 18 anos. Ele fez 17 agora em fevereiro, se não estou enganado. Acho que é fevereiro que ele fez 17. Então, dizendo sobre a vinda dos dois, dá pra ver que o Santos se deu bem, na minha opinião, e o Corinthians se deu muito mal. Acho que é uma venda para cumprir metas e que daqui para frente vai fazer muita falta. Numa negociação que talvez no início ali, quando decretou que ia ser o Yuri Alberto, por esse jogador, por essa fatia de tal jogador, de Mantuan, de Robert Renan, aí eu achei que seria bom, mas com o decorrer parece que bagunçou tudo. O Zenit deu um nó, deu um Pelé no Duílio bonito, levou nos destaques do Corinthians no momento, que era o Mantuan, e no futuro, que seria o Robert Renan, o Pedro. Do Queiroz, ainda bem que levou, né? Não faria falta, mas mesmo assim fez deu coisa, deu um Pelé bonito. Sobre essas duas contratações, é isso aí mesmo. Mais uma vez o Duílio sendo um presidente inocente, né? Como a gente já falou naquele outro episódio que a gente... acho que foi até no Campus que eu gravei, que eu tava falando, a gente tava falando sobre as diretorias, enfim, eu disse que eu achava o Duílio um cara muito juvenil para algumas coisas, e uma coisa até que me espantou, porque ele foi dirigente de futebol com o Andrés, enfim, eu imaginei que ele chegasse com pelo menos um pouco mais de experiência, mas sei lá. Filho de diretor, pô. De diretor, exato, então, enfim, eu acho que a torcida tá bem decepcionada com o Duílio aí nesse aspecto. Eu acho que ele disse hoje no programa do Neto, né, que eles se utilizaram como base aí algumas plataformas de transferência que estavam avaliando o Pedro como 2 bilhões de euros, enfim, que ele achou uma venda boa por causa disso. O famoso transfer market, não é o SofaScore de Levi, é o transfer market, mas eu acho que ele só esqueceu um ponto, né, porque o transfer market ele não avalia o quão promissor o jogador é, né? O quão ele pode valer daqui para frente, né? Ele só avalia exatamente o momento de agora. Eu acho que o transfer market sabe mais que o presidente do Corinthians. Que é engraçado, né? Um cara que você vê que valoriza bem os seus ativos, né, o Corinthians. O próprio Alessandro falou que o Corinthians não recebeu 3, 4 propostas, recebeu uma só, então ele também deixou claro que o Corinthians vendeu na primeira que apareceu, né? Não fez nem questão de tentar negociar, tentar pedir um valor a mais, enfim. Também rolou um boato que seria 9 milhões à vista ou 12 milhões parcelado, mas também caiu por terra. Os 9 milhões também não serão à vista, serão parcelados. Então acho que o Corinthians sai perdendo em todos os aspectos aí nessa venda, né? Tanto financeiramente, porque não vai ter o dinheiro à vista, e também porque poderia ser mais dinheiro, e também um jogador que eu acho que ainda poderia render mais, poderia esperar um pouco mais para ser vendido, talvez pudesse dar um retorno. Pudesse dar um retorno ainda maior para o Corinthians, e agora talvez nem seja aproveitado, né? Se a gente lembrar que o Luxemburgo não quis utilizar o do Queiroz porque ele já estava vendido, eu acredito que ele também vai fazer a mesma coisa com o Pedro daqui para frente. Esqueci de falar uma coisa aqui, lembrei agora que você estava comentando, depois eu lembrei. O Luxemburgo barrou a ida do Pedro para a Copa do Mundo Sub-20. Sub-20. Então já é mais uma burrice ainda, porque se ele fosse para a Copa do Mundo e jogasse bem, ia ter mais destaque. E talvez o Zenit, que já teria preferência de compra, teria que aumentar um pouco a oferta. Então, rolam boatos aí, eu não tô aqui para confirmar nada, eu vi algumas notícias falando que o próprio Zenit teria pedido pro Corinthians barrar a ida do Pedro pro Mundial para não valorizar tanto. Os caras são espertos também. Exatamente. E o Duílio burro, exatamente. Mas enfim, já falamos aqui que a gente tinha para falar de Corinthians e Santos. Vamos passar agora pro Palmeiras, que impressionante como essa torcida gosta de reclamar, mesmo com de barriga cheia, né? Eu fico impressionado, o Palmeiras ganhando tudo e os caras reclamando porque o time tem um avião agora. O que você achou dessa história aí, Gano? Não, eu queria que meu time tivesse esses problemas aí. Impressionante. É porque a torcida organizada tem que reclamar, né? Exato. A Mancha Verde apoiou a Leila, né, em 2021, quando ela ganhou a eleição, e depois a Leila rompeu, entre aspas, a aliança que tinha. Não sei o que ela fez especificamente, mas dizem que o clima piorou bastante entre Leila normal, e a Mancha Verde por questão de protestos, né, que a torcida organizada fez contra ela. E de lá pra cá pega muito no pé por questão de contratação, né? Mas lembrando que o Palmeiras perdeu o Danilo, mas contratou o Richard Rios. Mas mesmo assim, o Richard Rios não é titular, mas colocou o Zé Rafael ali como primeiro volante e tá jogando muita bola.
Sim. Agora se machucou, né? Mas Uhum. aí pode ser que coloca o Richard Rios ali. Perdeu o Scarpa, contratou outro canhoto muito bom de bola, que é o Arthur, que pra mim é melhor que o Scarpa. Muito bom, jogadoraço. Jogador por jogador, eu acho o Arthur melhor que o Scarpa. Então, Ainda mais novo também, né? também, e acho que mas é difícil pra torcida do Palmeiras. Difícil não, cara, não tem nem como. Nada é difícil pra esse time, velho. Lucra muito e acredito que a falta de um camisa 9 dos sonhos, não é que tem o Hendrick, mas que vai sair, o Palmeiras sonha com camisa 9 faz tempo, um volante, né, pro lugar do Danilo, pra jogar junto com o Zé Rafael ali. O Palmeiras é um time muito bom, mas daria realmente para ter um elenco melhor, igual o Flamengo tem. Mas é de direção por direção. Ele já falou que não vai gastar milhões para contratar, igual o Flamengo fez com o Gerson, fez com o Vidal, sim. contrato enorme pro Vidal, velho já. Contratou Cebolinha, Marinho, o Flamengo tem de sobra. A gente pode dizer que o Palmeiras corre menos riscos de errar, né? Sim, é diferente, é uma gestão diferente. A Leila confia muito nos jogadores dela e, como ela disse, jogadores da base, né? Vendeu o Giovani agora para a Arábia, mas tem o Luiz Guilherme, tem o Hendrick, tem o Fabinho também, são jogadores muito bons ali, John. São jogadores que ela confia, cara, a gestão dela é desse jeito. Mas o que pegou mais foi a questão do avião, né? Isso aí foi sacanagem. E ela isso na ESPN, que quem comprou o avião foi ela, não foi o Palmeiras. O Palmeiras não tinha dinheiro para comprar. Quem tem dinheiro era ela. Então o avião é da Leila e não do Palmeiras. Mas quem vai utilizar, obviamente, é o time do Palmeiras. É o Verdão. Mas aí fica nessa. A torcida foi lá na sede, né? Cantou Tá de Tiração, vendeu o Scarpa para comprar um avião, fizeram cartaz. Mais um dos cantos históricos aí que vão ficar para sempre, né? Fizeram cartaz de qualifica o elenco, fechado com o Abel e jogadores, dando uma indireta de que não tá fechado com a Leila. Mas acredito que até o Abel ele já criticou bastante na coletiva de ter sido jogador. Perdeu o Clepon, perdeu o Wesley, ele citou todos os jogadores que perdeu e que não tinha reposição. Mas acho que agora já até acostumou, já viu que é a base. Se for para tirar uma contratação agora, que seja pontual mesmo. O Palmeiras lá do bom que ultimamente não tá errando, né, nas contratações. Exatamente, por isso que, né, porque eles correm poucos riscos, né, eles vão quando eles têm certeza que é um cara que vai agregar de alguma forma. Os que erraram ali, cara, já foram embora, que é o Merentiel, foi embora. Sim. Patuesa, o Jorge também, né? Também, e quem tá jogando, o Tabata voltou agora tá jogando bem, entre aspas, né, jogando melhor do que ele era antes. Sim. Mas pegar a contratação desse ano, contratou só o Richard Rios e o Arthur, dos dois jogando muito. O Arthur já vai virar titular aí. Pra mim já é titular do Palmeiras. É um cara que joga muita bola, né? O Arthur joga demais. Exato. Eu acho que eu entendo que eu acho que a posição que a Leila toma, né? Eu até acredito que ela é uma presidente muito firme nas convicções dela e eu valorizo isso muito. Ela sabe o que ela quer pro time dela e ela corre atrás, defende quando precisa defender. Enfim, eu acho que ela é uma ótima presidente, mas eu também acho que ela poderia olhar com um pouco mais de carinho para essa questão de contratações e tal. Óbvio, eu não tô criticando porque, que nem a gente disse aqui, né? Normalmente o Palmeiras acerta quando contrata. Mas eu acho que ela poderia talvez arriscar um pouquinho mais, tentar gastar um dinheiro. Porque o Palmeiras tem de sobra dinheiro, né? Essa que é a questão. É um time que sabe que é muito bem organizado. Então eu acho que valeria, assim, óbvio, não gastar bilhões, trazer Cristiano Ronaldo, não é isso que eu tô pedindo. Mas eu acho que poderia sentar um pouco com o Abel e falar, vamos ver agora realmente do que você precisa, que nessa janela a gente vai forte e vai trazer, independente de que você indicar. Então eu acho que ele mesmo poderia ter um pouco mais de respaldo nisso, né? Até por ser um cara tão vitorioso, ser mais ouvido nessas questões de contratação, né? Eu acho, achismo mesmo, não é informação nem nada, até porque a gente não tem tanta essa informação assim. Mas eu acho que por ser a eleição ano que vem, ela não tem medo, eu acho, de tirar dinheiro, porque ela diz que o dinheiro sai do bolso dela, né? Dinheiro do bolso dela para investir no Palmeiras. Todo mês ela coloca tanta quantia, que ninguém sabe, tantos milhões no Palmeiras. Então, além dessa quantia, ela vai adicionar, por exemplo, mais 30 milhões de reais em algum jogador e perder a eleição ano que vem, sendo que o time já tá bom? Pode ser. Ela pensa assim, né, de economizar. Se ela vencer ano que vem, aí ela vai meter a pica no contrato do Abel Ferreira, que ela quer, porque falou que só fica no Palmeiras se ficar o Abel e tem que ser o Abel técnico. Aí eu acho que ela contrata, né, porque vai ter mais anos de mandato. Sim. E aí faria mais sentido, mas eu acho que ela tá com o pé no freio por sair do Palmeiras ano que vem, talvez. Mas agora que a Mancha Verde tá... aí ia ser realmente difícil pra ela, né, nessa situação. Então. Mas, enfim, eu também acho que se o Palmeiras não fizer nenhuma grande contratação, também dá pra disputar tudo aí. O elenco é muito bom, o treinador é excelente. Então, eu acho que a torcida tá reclamando, mas eu não vejo motivo de preocupação assim também.
Eu acho que elenco pra ganhar os 3 títulos, eu acho que não tem, né? Não, mas aí também é muito difícil, né, mano? Sinceramente, eu não consigo olhar pra um time no Brasil e falar, com certeza esse tem elenco pra ganhar. Eu vejo uns que tem mais probabilidade, mas eu não boto certeza em ninguém, assim, tipo, esse aqui briga pelas 3 tranquilamente, de sobra. Tem o Palmeiras em 2018 lá, que colocou o time reserva no Brasileiro e ganhou fácil. Pra priorizar a Libertadores, mas perdeu a Libertadores, né? Então, pra você ver. Eu realmente acho que a torcida tem seu direito de protestar, óbvio, mas eu acho que um pouco exagerado, assim, pra esse momento, sabe? Bom, vamos passar pro nosso último assunto, que tem a ver com São Paulo, uma notícia triste pro São Paulo, que já passa por esse tipo de problema há um bom tempo. Lucas Beraldo, tô falando certo? Lucas Beraldo, né? Não tô errando o nome dele não, né? Constatada lesão no tornozelo e pode desfalcar o tricolor paulista por um mês, até aproveitando pra gente seguir nesse embalo, vou ver se eu acho aqui os outros jogadores que estão machucados. Eu sei que o Caleri ficou fora. Tem mais. Pablo Maia, o Caleri ficou fora porque sentiu dores nas costas dos treinos. Então o São Paulo é um time que convive com lesões há um bom tempo. E aí eu queria saber a tua opinião. Quanto perder esse jogador, que a gente até destacou recentemente no ranking, eu acho que ele foi virado destaque também alguns destaques atrás, então eu queria saber para você o quanto o São Paulo perde aí com a lesão do Beraldo e como resolver esse problema de lesões que parece que todo ano o São Paulo passa por uma situação diferente e mais difícil, né? Eu ia falar isso aí, cara, o Beraldo que foi um dos nossos destaques aí das últimas semanas e ele apareceu não, né? Mas virou titular por conta de lesões, né? O Ferrarese se machucou, o Arboleda se machucou, o Diego Costa se machucou. E ele apareceu ali, o moleque da base, coloca ele. E deu conta do recado, jogou muita bola. E o São Paulo, pega aí a quantidade de cirurgia que tem no São Paulo, é muito. O Galopo é joelho. Vou procurar aqui enquanto você fala. É joelho. Só de joelho tem um monte. O Beraldo agora é mais um. Acho que o São Paulo já tá voltando, né, os jogadores. O Ferrarese já era esse ano, mas tem sofrido bastante aí. E um cara que tava dando conta do recado e fez gol também, jogando muita bola. E agora, se for um mês, né, um mês dá certinho aí, perde os 2 jogos, né, contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E aí já é só complicado, né, porque perder zagueiro contra o Palmeiras... Não, perder o Beraldo, que é talvez um dos principais jogadores do time, nessas quartas de final da Copa do Brasil é muito preocupante. Mudar a zagueira assim, rápido, de última hora. E ele com o Dorival bota a mão moral nele também. Achou aí a lista de lesionados? Então, eu não achei exatamente aqui, até porque deve ter muitos, mas eu achei uma outra notícia aqui boa. Parece que o Pablo Maia teve sinais positivos aí, e eu acho que ele não vai precisar passar por cirurgia. Tô só confirmando aqui. Então é menos um. Ele deve ser titular contra o Fluminense aí na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então só pode assim, volta 2, machuca 2, volta 1, machuca 1. Até no gramado sintético os caras já colocou a culpa quando o jogador machucou, né? Impressionante. Foi o do Galopo, o Galopo se machucou contra o Água Santa, eu acho. Exatamente. Rompeu o ligamento e foi embora. Pô, o Galopo quando voltar também no São Paulo vai ter um time... Vai. O Pato também, né, que tá se recuperando aí de... Na mão do Dorival. Se recuperando de jogar nos Estados Unidos, né? Que realmente é um grande déficit para um jogador de futebol. Volta totalmente acabado. Tá tentando ganhar ritmo aí para ver se encorpa esse elenco do São Paulo, né? Acho que é um jogador que pode agregar. O Pato é um reserva bom também, né? Lembrei de outro reserva também, o Erisson, que tá machucado também. Verdade. Não, é muito jogador, não tem como. A gente vai ter que pegar uma lista aqui. Cada hora vai aparecendo aqui um jogador que tá machucado. Fala um, machuca mais 2. O Pato pode ser que volte e machuca de novo, porque tá com problema no joelho. Não dá pra fazer. Acho que o Pato seja um reserva imediato ali, tanto pro Caleri quanto pro Luciano. Facilmente. Cara que tem muita qualidade. Talvez dê certo aí. Bom, mas eu acho que é isso. Acho que a gente passou por tudo que a gente tinha que falar. Acho que o episódio até acabou ficando mais curto do que planejado, mas o episódio curto também vai válido, né, Gami? Então, mais um news aqui, né? Puxar um retrospecto rapidão e comentar um pouco. Isso é o nosso Virada News em forma de vídeo. Virada Express, aliás. Virada News não, falei errado. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Eu me despeço de vocês e, Gama, dá uma mensagem final aí pra galera. Pô, esqueci de falar no começo, rapaziada, pra se inscrever. Puta, o Campeta vai matar nós. Vai matar nós. Mas se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado aí. Se inscreva no canal, pelo amor. Dá um like aí onde você estiver, no Spotify. Comece a seguir a gente. Dá uma moralzinha pra nós, beleza? Valeu. Desculpa aí, Campeta, pô. Foi mal, Campeta. Não. Na próxima a gente vai acertar. O chefinho vai ficar pistolaço, família. Mas é isso. Me despeço aqui e até a próxima. Falou! Valeu, rapaziada.